Conexão Empresarial volta para o seu segundo bloco. Nós estamos aqui com o Paulo Vicente Anselmo, gerente nacional de venda da Gontijo. Você quer saber mais da Gontijo? Quer saber mais informações do Paulo? Manda e-mail para nós, conexãoempresarial@docton.edu.br, ou nos acompanhe pelos nossos sites, pelo nosso Twitter, ou pelo nosso telefone de contatos aqui que está aparecendo na tela. Paulo, a gente falou no bloco passado quando vocês assumiram então a São Geraldo, você veio da São Geraldo, né? Tem 40 anos de transporte rodoviário, e a São Geraldo, pela modalidade de transporte deve ser interestadual, e o aumento desse movimento de mais pessoas chegando à classe C, pelo crescimento econômico do país, as pessoas começaram a usar mais o avião para viajar. Então, passa-se um concorrente novo. Como é que a Gontijo, o grupo, conseguiu montar uma estratégia para enfrentar essa concorrência? Bom, na verdade, a gente não pode encarar o aéreo como um concorrente, porque nós jamais vamos conseguir concorrer com o aéreo. Em função de quê? Tempo de viagem. Nós temos viagens aí de 48 horas. Um São Paulo-Recife, por exemplo, são 44 a 48 horas, que o aéreo faz com 3 horas e meia, 4 horas. Então, em tempo de viagem, não podemos concorrer. O que nós temos que fazer é o que está sendo feito. Você conseguir ter uma frota boa, você não ter segurança na viagem, ter pontualidade, você ter conforto, você ter bons pontos de parada. E uma coisa que aconteceu no país e que já acontecia antes. Antes tinha o aéreo e nós também tínhamos o nosso mercado. Nós vamos continuar com o nosso mercado. Aquele da classe C que foi para a classe B, ou da D que foi para C e está viajando de avião, também tinham aqueles que não viajavam de jeito nenhum. E que hoje eles têm acesso ao ônibus e vão viajar de ônibus. Claro que num primeiro momento a gente sofre um pouco com isso, mas agora isso já vai estabilizando. A gente estava conversando aqui, batendo papo, o Paulo, uma pessoa que tem um vasto conhecimento, estava me dando um pouco de aula aqui. Você estava falando assim, igual, comparando ao mercado americano, né? Você falou, olha, eu falei, no mercado americano, na verdade, houve uma consolidação do transporte rodoviário. Por mais que você tenha nos Estados Unidos uma cultura, uma capacidade das pessoas de voarem, você ainda tem o transporte rodoviário lá de longa distância, e nós entendemos que o cenário no Brasil vai acabar sendo esse dos Estados Unidos. Então nós estamos nos posicionados para consolidar, estar na vanguarda desse mercado que vai continuar, que não será substituído o de longa distância. É mais ou menos isso mesmo? Os Estados Unidos ainda tem o transporte ferroviário, né? Coisa que aqui, é outra concorrência. Que aqui nós não temos. Apesar das grandes estradas que estão sendo construídas aí, as Norte-Sul e esse negócio todo, mas o transporte rodoviário ele vai existir sempre, né? O que pode acontecer no Brasil, que a gente espera que deva acontecer, o que aconteceu por lá mesmo. Vão ficar algumas empresas fazendo isso. Essa é sempre a tendência do mercado, né? É a tendência do mercado, exatamente. Consolidar. E o interessante, segundo você estava falando de transporte ferroviário, que realmente na Europa e nos Estados Unidos isso é bem consolidado, né? Então o rodoviário, além do aéreo, você ainda tem o ferroviário, e você tem ainda alguns países que você tem o transporte fluvial, né? Que aproveita muito esse potencial. No Brasil, agora, o ferroviário nosso é o trem-bala, não? Uma bala na nossa cabeça pelo custo que eles estão querendo fazer exatamente, ali. Não tem condição de ser. Você estava falando uma coisa interessante, Paulo, também, que eu acho importante. Nosso amigo de marketing, que fica vendo aí, o Paulo começou a explicar um pouco, falou assim, olha, como é que funciona a gerência de vendas, né? A gerência de vendas é uma empresa de transporte, funciona assim, funciona assado. Começamos a dar aula, anotei tudo aqui, depois se eu quiser montar uma grande empresa, já sei como é que eu vendo. E ele falou que tem 3 fatores que são basilares na empresa de transporte, né? Pontualidade, conforto e segurança. São essas 3 coisas. Eu gostaria que você abordasse a estratégia de marketing nesses 3 pilares. Olha, o conforto, segurança e pontualidade são os pilares
de uma empresa de ônibus desde quando ela começou. O resto é o que se agrega a isso. Uma passagem de ônibus ou uma viagem de ônibus, né? Você compra uma passagem, aquilo ali é o quê? Uma commodity. Uhum. Então você tem que agregar alguma coisa daquilo ali para dar valor ao serviço que você está prestando. Quando você fala em segurança, o que te vem à cabeça? Te vem o motorista. Né? Então o que a empresa faz? Ela investe em cima de um treinamento para motorista. Investe em cima Mudou muito esse perfil desse profissional? Ah, mudou. Mudou porque os carros hoje também são diferentes, né? Não tem aquela caixa seca, eletrônico. E o motorista tem um treinamento todo especial. Hoje uma lei que dá a ele lá a condição para ele poder trabalhar igual nós trabalhamos, são 8 horas de volante, por 11 horas de descanso. Fora disso ele não pode pegar no volante de novo. Os alojamentos nossos são alojamentos mais evoluídos, tudo melhorou em função disso. O próprio perfil desse profissional hoje, se comparado com o passado, como você eu estou querendo dar um exemplo, o seguinte, por analogia mesmo, eu estava conversando com um oficial da Polícia Militar do Espírito Santo, e ele falou assim, olha, eu falei, antigamente a entrada, né, dos concursos dos praças, o soldado, ele era muito a classe D, ou a classe C queria entrar, e as pessoas oriundas de escolas públicas. Lá no Espírito Santo, pela remuneração que o Estado está pagando, né, ele falando, tem muitas pessoas de classe C+, que estudaram em escolas particulares, que foram, mudou o perfil, agrega mais qualidade às pessoas ali. Esse perfil também mudou? Mudou. Hoje as pessoas têm mais acesso ao estudo, né? Uhum. Isso melhora a cultura das pessoas, né? E hoje você tem motoristas que são motoristas por amor à profissão mesmo, por gostarem de ser motoristas, né? Por necessidade. Já a única coisa que me restou para fazer é dirigir um ônibus. Essa é a diferença, né? Essa é a grande diferença. Essa é a diferença. Porque esse pessoal, no nosso caso também, nas coisas que nós fazemos, né? Esse pessoal faz por dedicação, por gostar. Isso é o que a gente tem para poder dar de diferencial também ao cliente nosso, né? O interessante que eu vejo, assim, que uma coisa que se adotou, até da aviação, trouxe para a área de transporte, que geralmente o comandante, ele fala no longo da viagem, ele conversa, então você tem o chefe do comissário de bordo ali que fala. E hoje o piloto, hoje o motorista, ele se apresenta no início da viagem. É interessante isso aí. O seguinte, quem começou com isso na aviação foi a TAM. Isso. E quem começou com isso? Comandante Rolim, não foi? Comandante Rolim. Quem Agora, começou com isso? Esse segredo de quem começou com isso, Paulo, você vai segurar, se permite, no próximo bloco. Ok.